Como vão? Tudo bem? Os assuntos desse vídeo, eles são complementares aos anteriores e é importante, se você não os viu, também vê-los para ter uma noção mais completa sobre esse assunto, pois eu evito a repetição e dou uma sequência apenas no assunto. E é importante que você compreenda as situações do planeta que são prioritárias nesse momento. As mudanças elas estão se intensificando e aceleradas. O que ocorre é que a vida nem sempre acompanha a situação de aceleramento que está ocorrendo. E aí as pessoas podem se perder. A nossa mente ela não tem muita estrutura para acompanhar as mudanças que estão ocorrendo, a velocidade com que elas estão ocorrendo. Os conhecimentos estão sendo ampliados de uma forma absurda, monstruosa, e nós não temos condições de acompanhar todos os avanços tecnológicos que estão ocorrendo e, atrelado a ele, uma série de mudanças que, se não conhecemos os avanços tecnológicos que estão ocorrendo, vamos não entender as modificações, a amplitude das modificações que nos serão impostas por aqueles que detêm esse conhecimento. E é por isso que é importante estar consciente de avaliar as coisas, analisar as coisas a partir de si próprio, a partir do seu conhecimento, das suas habilidades, da sua pesquisa, sempre observando. Se tem dúvidas sobre algumas coisas, olhar muitas informações que existem na internet sobre o assunto e tirar as suas próprias conclusões, não seguindo apenas uma pessoa sobre aquele assunto, mas várias, para que você tenha todos os ângulos do assunto para você, utilizando a sua inteligência, decidir o que você vai fazer. Os avanços que estão ocorrendo em todos os setores estão inclusive afastando as pessoas dos seus trabalhos, e as pessoas que estão melhor preparadas, que estão envolvidas nesse desenvolvimento, é que estão na vantagem, e outras que estão se interessando pelo assunto, alcançando novos conhecimentos, buscando novos conhecimentos para entender e acompanhar essa velocidade absurda que está ocorrendo nesse planeta, nessa hora. Independente disso, é fundamental que você, com o seu conhecimento, decida a sua vida. Com as suas atitudes, com a sua maneira de ver as coisas, você decida o que é melhor para você, para sua família, para aqueles que dependem de você ou para si mesmo. E a direção que você pode acompanhar, ter nessa situação tão instável, de tantas mudanças. E é por isso que, se focarmos uma visão mais profunda em relação ao estado de tudo, ao estado do planeta, ao estado das pessoas que vivem nesse planeta e a própria condição pessoal, você vai ter uma noção de como é importante você ter um tempo para se preocupar com isso. Ou não é uma preocupação doentia, mas uma preocupação saudável, no sentido de você enxergar as coisas com mais clareza. Por quê? Se você está vivenciando o seu dia a dia de uma maneira onde os assuntos imediatos tomam todo o seu tempo e quando eles terminam, você ainda se envolve com algumas distrações, mantendo alguns hábitos que de repente podem não ser tão produtivos ou tão bom para a sua evolução nesse planeta, para o planeta como um todo, você acaba tendo dificuldade em tomar as decisões de uma forma imparcial, de uma forma pessoal, principalmente garantindo a sua individualidade no planeta. A sua individualidade, ela é uma conquista sua. Essa individualidade, ela vai fazer com que você se coloque diante de todos de uma maneira própria, onde você enxerga o mundo da forma como você enxerga o mundo. E assim você vai começar a viver de uma maneira mais consciente. A consciência da vida é uma coisa fundamental. Tem coisas que outrora se fazia e hoje, por perceber, entender
ampliar os seus horizontes, você vê que aquelas coisas não eram tão importantes ou não tinham um significado tão relevante como foi dado na época, e hoje já não são mais parte do que você acredita ser o melhor, a melhor maneira de ser, de existir, de viver nesse mundo. E isso ocorre constantemente. Isso nós chamamos de consciência, né? À medida que a sua consciência for se elevando, tudo que não fizer parte da sua consciência presente vai ser descartado. É como se fosse um conjunto das suas crenças, e crenças você entenda tudo que você acredita ser favorável para a sua vida. Estou falando dessa maneira porque a maneira mais importante, melhor, para que nós melhoremos o mundo é melhorando a nós mesmos. E é justamente entendendo que melhorando nós, somado com outros que também estão envolvidos nessas melhoras pessoais, a somatória disso vai melhorar o planeta. O planeta é formado de pessoas, como o nosso corpo é formado de células. Se as células não se harmonizarem e não contribuírem com o objetivo da sobrevivência do corpo, o corpo não se manterá vivo por tanto tempo. Se cada um decidir não prestar atenção nas prioridades do corpo e cada uma agir de uma forma fora de sintonia, fora de sincronia, iludida por vírus e bactérias, com certeza a morte é certa. O fim é exato, ele está próximo do corpo. E nós, em relação ao nosso corpo maior, que é o mundo, nós somos células dele. E cada uma das células tem que se harmonizar com as outras para que o mundo se torne melhor, a situação seja melhor no mundo. E não é saindo à rua para melhorá-lo, é você melhorá-lo dentro de você. A maneira como você o enxerga, a maneira como você o vê, é a maneira melhor de cuidar dele, porque quando você percebe que ele tem as necessidades dele de preservação ecológica, de preservação humana, no sentido de que as suas emoções interferem diretamente na estabilidade do mundo, você começa também a se cuidar. Aí a sua consciência eleva-se e ela vai direcioná-lo a não fazer sujeira, ou quando alguém fizer sujeira, você toma uma atitude em relação a você. Ou seja, ou você pega a sujeira da pessoa e afasta ela do planeta, ou você pode até conversar com a pessoa, ou você também pode ficar calado e ter consciência em não fazer, só fazer o que a sua consciência mandar. E não adianta acompanhar a manada, não adianta acompanhar a massa. A massa faz o que faz e não é justificativa para você, se não concorda com o que ela faz, fazer a mesma coisa. Então, se você, ao observar a massa, o que elas fazem, a maioria das pessoas faz, algumas das coisas que elas fazem, você não suporta, você não gosta, não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário, é aí que você começa a agregar assuntos do seu interesse, os seus desejos, os seus valores pessoais. Você desenvolve os seus valores pessoais independente do que você vê fora de você. Ao ver o que você vê fora de você, analisando e não concordando, você desenvolve o porquê que você não concorda, o que é importante fazer em vez de fazer aquilo, o que você pode fazer de melhor em você, não fazer a mesma coisa que você não concorda, a mesma coisa que os outros que você não concorda. Essa é a intenção. A intenção é você andar por conta própria, andar de acordo com o que você pensa, com o que você acha que é melhor para a sua qualidade de vida. A sua qualidade de vida depende de você. É você que vai nortear a sua qualidade de vida, não é governo, não é situações macros do planeta, não, é você que decide o que você quer de melhor para você. E essa decisão é uma decisão extremamente pessoal, individual, e só vai existir se você desenvolver uma maneira de ter valores pessoais próprios, que, lógico, vai se adequar a vários outros de outras pessoas, mas não da maioria, que nem sempre está enxergando o que está acontecendo, nem sempre está agindo no mundo, só está reagindo ao mundo. O fato de não agir no mundo e sim só reagir é uma situação bem precária, é bem difícil de melhorar o mundo com pessoas com esse nível de
de pensamento, esse intelecto. Eu percebo a sabedoria nas pessoas com muita facilidade, porque eu tenho contato com pessoas das mais variadas condições e muitas delas me ensinam tanta coisa que eu fico impressionado de ver como as pessoas vivendo consciente, observando o que tem à volta, observando a natureza, observando a sua vida diária, observando as suas coisas, ela mesma encontra soluções, ela mesma encontra situações maravilhosas, onde ela se orgulha de agir da forma como age, mesmo que aquela forma de agir não seja igual à da maioria, não seja semelhante ao que dizem que é o melhor a fazer. E é justamente nesse ponto que o planeta precisa crescer. Ele precisa crescer em habitantes que utilizem mais a sua inteligência, que utilizem mais o seu intelecto, o seu coração principalmente. Porque é muito difícil conviver com pessoas que você percebe o grau de sofrimento delas pela falta de pensar. Não precisa nem estudar, não precisa nem frequentar escolas, porque inclusive hoje, infelizmente, as escolas desensinam muito, infelizmente. Então, o aprendizado com a vida, com a observação da sua vida em si, das coisas que você faz, checando uma a uma se a sua maneira de ganhar o seu sustento é a melhor para você, se a maneira como você se alimenta lhe satisfaz, faz bem para a sua saúde, os alimentos estão qualificados, você gosta, ou esquece qualquer tipo de publicidade de que esse alimento é melhor, de que essa empresa é melhor, esquece, porque qualquer publicidade ela não é verdadeira. É muito difícil ter uma publicidade que realmente corresponda às qualidades do alimento que se apresenta, infelizmente. Então você tem que fazer os seus testes, você tem que olhar os rótulos, ler o que contém naquele produto que você está se alimentando, e diga-se de passagem, quanto mais natural for o produto, melhor para a sua saúde. Ou seja, quanto mais direto ele venha da natureza às suas mãos, melhor para o seu corpo, para tudo em sua vida ter uma condição de saúde superior aos demais. Qualquer alimento industrializado é um alimento que vai matar a fome, mas não vai dar os minerais, os sais minerais, as vitaminas, as proteínas que seu corpo precisa. De qualquer forma, é apenas uma sugestão para que você pense em cada coisa que você faz. Ao acordar de manhã, é importante você saber o que você vai fazer primeiro. Não é porque você fez no dia anterior e no outro, e no outro, e no outro, e no outro a mesma coisa que você deve fazer a mesma coisa do mesmo jeito que fez nos dias anteriores. Até a maneira, às vezes, de fazer as coisas, fazer de uma maneira diferente, já ajuda você a estimular o seu cérebro, a sua mente, principalmente a forma de você analisar e sair de uma rotina que massacra, que bitola, que mecaniza as pessoas e faz com que as pessoas vivam de uma maneira onde eles não percebem a beleza de cada momento de vida dele, a beleza de cada momento que ele respira. Cada respiração, ela é única, e você, nessa respiração, as coisas elas estão mudando à sua volta, tudo está mudando à sua volta, a cada respiração. E o que você fazia no dia anterior, naquele mesmo horário, já não é mais o mesmo ambiente, a mesma situação, as mesmas pessoas, e às vezes você pode estar em momentos que você precisa desenvolver essa maneira de analisar as coisas, ter uma forma própria de analisar as coisas e não seguir absolutamente nada. Seguir o que passar no seu filtro. Você desenvolva um filtro, sempre questionando tudo que você ouve, tudo que você percebe na visão, nos 5 órgãos de sentido. Você tem que ter essa sensibilidade alterada, melhorada. Nós estamos sob uma chuva de fótons e uma chuva de um monte de vibrações, de tudo que você possa imaginar, desde um rádio, de um celular, até situações de satélites e outras mais, que até interferem no nosso
clima, mas isso é outra história. É importante ter consciência disso. Se nós não tivéssemos esse corpo físico, não suportaríamos tantas ondas eletromagnéticas que nos permeiam. E você tem que ter essa consciência no dia a dia. Porque você tendo consciência da sua existência nesse mundo, da sua maneira de ser, sabe, aquela forma de ser, o João, o Fernando, a Maria, a Cristina, qualquer um tem que sentir a vida e saber dentro da vida o melhor a fazer. A vida não é nossa, nós pertencemos à vida, a vida é comum a todos. E cada um dentro da vida vai cumprir o seu papel. Às vezes tem dificuldade para entender, porque isso não é falado, não é ensinado em escola devendo ser, não é apreciado em conversas como deveria ser, não é buscado pelas pessoas que se distraem com muitas coisas. Perde-se muito tempo sentado diante de uma TV, sentado sem objetivo, sem até uma reflexão, às vezes sentado de uma maneira, o que eu vou fazer agora, o que eu tenho para fazer daqui a pouco, para onde eu vou, tenho que almoçar, eu tenho que sair, eu tenho que encontrar, eu tenho que voltar, eu tenho que ir até tal lugar, sabe, aquelas coisas do cotidiano que acaba absorvendo a vida todinha da pessoa. A pessoa não para pensar se aquilo que ela vai fazer, eu vou encontrar com o fulano, mas poxa, eu preciso encontrar com ele, é importante? Não é? Então ela está pensando, ela não vai encontrar porque marcou, não, desculpa, eu não vou não, ou então vai porque é importante, é um momento legal que você vai ter com aquela pessoa. Então tudo isso são reflexões do ser humano dentro da vida, que normalmente eu não percebo muitas vezes a pessoa se preocupar com isso. Ela se preocupa assim, dá desculpa disso, desculpa daquilo, sim, não, eu fiz isso, foi sem querer, não, eu vou melhorar, eu vou fazer isso melhor, ou então ela elogia com as segundas intenções para manter a amizade, para ser agradável. No fundo, ela acaba não sendo ela o tempo todo. No fundo, ela não consegue expressar de uma forma delicada, diplomática, o que ela sente com as outras pessoas. E isso tudo faz com que ela, às vezes, suporte situações globais, situações pessoais, situações sociais, profissionais, que só afastam ela dela mesma. Mesmo que você tenha esses compromissos todos externos, com família, com parentes, com esposa, com filhos, com trabalho, é importante você adentrar a cada situação sabendo que é uma situação que é importante ou não é tão importante, sabendo o que você vai fazer para melhorar essa situação, para ser mais autêntico, para ajudar a pessoa e manter uma relação mais autêntica, verdadeira, de não ter grande número de pessoas que você se envolve de uma maneira pessoal, mas não sendo autêntico com todas elas. É normal, às vezes, você ter muitos contatos, aí tudo bem, você tem contato, não dá nem tempo para trocar uma ideia, para conversar, às vezes não há nem empatia para sentar e tomar um café, mas aí é uma outra história, aí você vai transitar por elas, porque faz parte do seu cotidiano. Mas aquelas pessoas que você senta para conversar, aquelas pessoas que tomam a sua atenção e você com prazer dá a sua atenção e recebe também do outro, são momentos mágicos, coisas que você tem que se expressar e encontrar uma reciprocidade, né? Porque é o que vai alimentar a amizade, vai alimentar um bom relacionamento, uma boa troca de energias. Agora, e os assuntos? Os assuntos são tão ínfimos, são tão precários, né? Porque poucas vezes você vê pessoas conversando sobre assuntos importantes realmente. Às vezes se dá mais atenção a coisas superficiais e menos conscientizadora, menos filosófica, menos de aprendizado, né? Uma coisa mais para matar o tempo, para distrair, é uma piada, é uma coisa engraçada, é um assunto superficial de fofoca, daquele que separou, daquele que se casou, daquele que foi embora, daquela coisa, aquelas bem superficiais. É a maneira como o ser humano está hoje. Ele está bem superficial, ele está tão fora dele que isso complica, sabe? Complica porque eu vejo pouca situação que reverta todo esse quadro, mas nós temos que fazer o nosso melhor. É onde temos que parar e ver o que é melhor.
Não é seguir esse ou aquele porque está dando uma boa orientação, ou você está gostando do assunto, está gostando do que a pessoa está falando, aí de repente a pessoa está falando o que você quer escutar, e não é bem assim. E por aí você vai ter que elevar a sua consciência, porque elevando as vibrações que existem, né, as irradiações de fótons que estão permeando o planeta, por essas ondas de todos os tipos que nos permeiam, nós temos que ter a consciência disso e adotar uma postura na vida que seja mais rica, que nos coloque numa situação melhor para nós mesmos. E se você avaliar o tempo que você tem das 24 horas do dia, o que você utiliza delas em seu benefício, é fundamental você ver o que é melhor. O tempo que você tem para até pensar no que fazer hoje. Não é amanhã, nem depois, é hoje. Mas um fazer consciente, que no caminho que você vai de um local para o outro, você consiga ter a consciência de que é importante aquele trajeto. É importante você observar as belezas que ocorrem ao seu redor, as coisas belas que podem ser apreciadas e que de repente poucos se preocupam com isso, muitos ficam de olhar baixo, às vezes com o olhar fechado, não observando nada. E o normal é isso, né? Esse normal é tão ruim, é tão desagradável, é tão triste, que eu não estou fazendo o possível para que eu consiga atingir o âmago de quem ouve esses vídeos, de forma que ele olhe para si mesmo, verifique o que ele está fazendo por si mesmo, para melhorar a si. Porque é só isso que precisa. Você melhorando a si, fazendo parte do planeta, o que acontece com o planeta? O planeta melhora. Esse é o objetivo, o planeta melhorar. Mas não adianta fazer grupos, associações, não adianta. Tudo começa dentro de você. E é a partir de você que você vai manter o seu estado de vibração elevado. Ao manter o seu estado de vibração elevado, como você está conectado com todos, pessoas com um nível de vibração semelhante ao seu, vai ser atraído para você e vice-versa. E aí aquelas pessoas vão ajudar você a elevar o seu patamar, e você elevando o seu patamar, novas pessoas surgem com a sua elevação de vibração, as situações começam a melhorar em todos os seus aspectos, e quanto mais coisa boa sair de dentro de você, através das palavras, através das ações, através de um olhar maravilhado com esse mundo, mesmo diante de tantas atrocidades, tantas dificuldades, mas tem tanta beleza para ser apreciada, que aí você começa a entrar em sintonia com a vida. E a vida vai colocando você aonde você tem que estar. E aí você vai sempre gostar muito de onde a vida te coloca. Ok? Bem, esse é mais um vídeo e eu quero que vocês reflitam a respeito disso. Não vou me estender demais, podia falar aqui muito tempo. O que eu quero é que vocês tenham a mesma situação de sentir a vida que os grandes mestres tinham, e as pessoas que eu conheço têm. Muitas pessoas, muitas, abordam a vida de uma maneira muito consciente. E cada vez mais eu percebo isso, e isso é fundamental, porque vai chegar uma hora que essas pessoas que abordam a vida de uma maneira diferente vão contaminar as outras pessoas, e as outras pessoas vão falar: puxa, eu tenho que começar a pensar. Eu não posso fazer as coisas de maneira robótica, de maneira mecânica, de maneira automática. Não dá mais. Não há tempo. E o fim, de uma forma ou de outra, ele se aproxima. O fim que eu digo é o fim da vida de cada um. De repente um tem lá mais 10 anos para viver, outro tem mais 30, outro tem mais 40, não sei. Mas cada um, não importa. A partir do momento que você nasceu, o relógio ele está em contagem regressiva. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.